Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o jornalismo brasileiro, que nas últimas semanas adquiriu um papel de instrumento de controle social absolutamente extraordinário. Né? Conseguiu prender a nação inteira em casa, né, sob a ameaça de uma contaminação geral e de um morticínio. No morticínio se anunciava que, no mínimo, morreriam até o começo de abril 5.700 pessoas, né? Morreram o quê? No máximo 900, o número maior que eu vi foi 900. Então, quer dizer, é um negócio com uma margem de erro de 85%. Né? Uma coisa inteiramente absurda. O lugar mais afetado do mundo, que é a Itália, morreram 2.500 pessoas. Né? Alguma coisa está acontecendo de errado. Nos Estados Unidos, a expectativa máxima seria de 200 mil pessoas chegarem a morrer. Isso não é o número de vítimas, isso é o que poderia ser. Se chegasse a esse auge, isso não representaria 1/1000 da população americana. Se você compara o que aconteceu, por exemplo, na gripe espanhola, que matou assim 20 milhões de pessoas, então você vê que o barulho é realmente excessivo. Donde eu concluo que o coronavírus não foi concebido como arma biológica, mas como arma psicológica. Porque o que se anunciava desde o início não era a alta mortalidade, mas o alto grau de internação, quer dizer, a corrida geral aos hospitais, que iria paralisar o sistema médico e destruir a economia de nações inteiras. Ora, a economia de nações inteiras está sendo destruída sem nada disso, porque os hospitais estão vazios. Eu mesmo, aqui o que eu vi, aqui em Pittsburgh, eu vi o hospital vazio, né? Eu fui lá por outro motivo, não tinha ninguém. Né? Tinha eu e mais uma mulherzinha lá dentro. Né? Isso era tudo. Né? E assim, ninguém podia entrar, né? Os visitantes tinham que ficar do lado de fora. Na VCU era pior, a VCU também estava vazia, quer dizer, o maior hospital aqui também estava vazio, e os visitantes não podiam nem ficar na entrada do prédio, tinham que esperar em casa. Quer dizer, a atmosfera de terror, pânico, é totalmente desproporcional com o risco verdadeiro, porque a contaminação em si não significa nada. Entre o número de contaminados e o número de falecidos, a diferença é monstruosa. E também a corrida aos hospitais simplesmente não aconteceu. Aconteceu o contrário, aconteceu a debandada dos hospitais. Então é claro que estamos sendo enganados. E é claro que, como arma psicológica, o coronavírus foi um negócio magistral, porque sem nada, né, espalha o pânico no mundo inteiro e prende todo mundo em casa. Além disso, as medidas para manter as pessoas em casa vão se tornando cada vez mais severas, mais draconianas, mais ditatoriais. No estado do Pará, né, chegou-se assim, a libertar os presos das cadeias para que eles fiscalizem as pessoas. Ou seja, você está transformando os criminosos em polícia política. É uma coisa que, na Revolução Francesa, isso aconteceu durante uns meses, depois o pessoal voltou atrás. Na União Soviética, a mesma coisa, também usaram os bandidos como polícia e depois mataram todos. Então, isso é um procedimento característico de processo revolucionário. Isso está sendo feito no Brasil e os nossos patriotas, os distintos generais, os salvadores da pátria, estão assistindo com um ar de condescendência totalmente cúmplice, né? Os juízes estão achando maravilhoso, né? E, enfim, só o povo está reagindo. O povo não tem aliados. Não dá para confiar em juiz, em deputado, em senador, em partido político nenhum, e não dá para confiar nas Forças Armadas. Só o povo brasileiro. Eu tenho dito isso desde 2013. Quando começaram as manifestações, eu notei que a única força positiva, construtiva, era o próprio povo. Mais tarde, o pessoal do MBL, o Movimento Bunda Lelê, né, inventa aquela famosa Marcha para Brasília, para tirar a iniciativa das mãos da massa popular e entregá-la nas mãos dos políticos. E com isso, o que era, vamos dizer, um processo revolucionário, um processo realmente de rearticulação da sociedade brasileira, se transforma num mero golpe de Estado para tirar uma governante medíocre e manter os outros todos nos seus lugares. Ou seja, esse pessoal do MBL já deveria ter sido excluído da política, como evidente, como traidores do povo. Veja, o que eu chamo de Revolução Brasileira, aliás, é o termo mais geral, né? É a luta entre o povo e o chamado estamento burocrático, tal como o descreveu o Raimundo Fauro, num livro brilhante, brilhante.
Se bem que eu prefiro a primeira edição do livro do que a segunda ampliada. Eu estou falando do ponto de vista estilístico. A primeira edição do Dono do Poder é uma obra-prima. A segunda é um bom livro, mas ele inchou demasiado o livro perdeu a sua força. Então eu recomendo a primeira edição. Mas o diagnóstico do Raimundo Fauro estava muito certo. Ele disse que no Brasil o problema não é assim, proletariado e burguesia, é o povo em geral e o estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? Essas são aquelas pessoas que fazem do Estado a sua propriedade privada. Isso não é uma coisa normal no mundo, isso não acontece em parte alguma. Se você pega aqui os Estados Unidos, o Estado continua funcionando como uma máquina suprapartidária, tá certo? Neutra, que funciona mais ou menos do mesmo modo, independentemente de quem esteja no governo. Claro que surgiu esse negócio, vamos dizer, do Estado secreto, essa coisa toda, mas não chegou a modificar tudo. A gente vê pelo trato que a gente tem com funcionários do Estado, em questão de imposto, essas coisas todas, ou com a polícia, que existe uma neutralidade muito grande. Quer dizer, o Estado continua sendo uma máquina apartidária ou suprapartidária. No Brasil, não. No Brasil, o Estado pertence realmente a, sei lá, 200 famílias. Né? E este tem sido o problema. Quando começa aqueles movimentos populares de 2013 em diante, você vê que pela primeira vez o povo tem a iniciativa, né, no conflito. Até lá, você vê que todos os candidatos de todos os partidos eram escolhidos pela elite. Não é isso? E ali a elite começa um pouco a perder o poder e a iniciativa passa para o povo. Aqueles movimentos populares não foram organizados por grandes entidades como antes. Antes você vê que quem organizava protestos, essa coisa, era entidades de grande prestígio e de muito dinheiro. De repente aparece a manifestação popular espontânea organizada por pequeniníssimos grupos, né? sem recursos. Então, foi o momento em que surge pela primeira vez na história brasileira a iniciativa popular. E vai se tornando cada vez mais intimidante. A elite começa a ficar com medo e começa a ceder. Mas quando o negócio chega no auge, eu digo, bom, isso aí parece ser o capítulo fundamental, culminante da Revolução Brasileira. Ou seja, o estamento burocrático está em vias de ser derrubado. Daí aparecem os heróizinhos, os autonomeados jovens líderes, que já começaram a ser cultivados e afagados até pela mídia internacional, que já é altamente significativo. Então, são líderes feitos, fabricados por forças globalistas, tipo Kim Katakoquinho, esses camaradas, e passam lá, fazem aquela marcha para Brasília para pedir a intervenção dos líderes políticos. E daí aparece o pedido de impeachment, né? Assinado por gente, pessoal que era da turma do Dom Paulo Evaristo, né? O Miguel Reale Júnior, como é que chama aquele baixinho? Herbicudo, né? Era a turma da esquerda lindinha dos anos 70, 80, né? Que estavam politicamente mortos, de repente reaparecem todos no papel de líderes do movimento de moralização do Brasil. É uma comédia, evidentemente. E o povo, então, enganado por essa gente, acredita que a demissão da Dilma Rousseff era o objetivo final, que removida a Dilma tudo voltaria ao normal. Ora, a Dilma nem o Lula a estava suportando mais. De maneira que a Dilma foi assim, vão-se os anéis, mas fiquem os dedos. Mas, muito bem. E o pessoal caiu nessa, mas ainda não estava satisfeito. Então, o povo conseguiu eleger o Bolsonaro, mas a partir do momento em que esta operação do movimento Bunda Lelê funcionou, já estava garantido que qualquer candidato popular que vencesse só teria duas alternativas: acomodar-se ao poder da elite ou sofrer impeachment. Exatamente a situação em que puseram o Bolsonaro. Isso quer dizer que o movimento foi incompleto. A Revolução Brasileira foi abortada. Tá certo? E a eleição do Bolsonaro foi uma espécie de prêmio de consolação. Desde o início, as mãos do Bolsonaro foram amarradas, né? Todo o sistema já estava montado com a Constituição, né? A nova Constituição, a nova República. Tudo já estava montado para que um candidato popular se tornasse inerme, tá certo? E inofensivo, por assim dizer. Não se tornou totalmente inofensivo porque ele pessoalmente tem muita iniciativa para
Ele foi um político parlamentar muito ativo, e ele tem a técnica da luta parlamentar, ele sabe falar as coisas na hora certa, sabe desmoralizar seus adversários, mas isso é tudo que ele tem feito. Se você pensar bem, no plano da prática, o que ele fez contra os seus inimigos? Só falou contra eles. Ele não botou um único na cadeia, né? Esse único que estava na cadeia, que era o Lula, já soltaram. Ele não processou ninguém, incrível, por exemplo. Quer dizer, nem processar jornalistas caluniadores ele faz. Por quê? Porque tem alguém segurando a mão dele, evidentemente. Eu suspeito que sejam os generais, os heróis salvadores da pátria, que é um pessoal que eu não aguento mais ouvir falar dessa gente, porque é só pompa e circunstâncias, só isto, né? É tudo, a linguagem dos camaradas é pomposa, tá certo? Vaidosa, nojenta, autoglorificadora o tempo todo. Nós somos os guerreiros, nós salvamos a pátria. É uma coisa nojenta. Isso aí já devia ser recebido com tomate, gente. Chega de... Veja, esse tipo de eloquência vulgar, isso é a prova de que o sujeito não vale nada, nada. E a oratória militar é todinha assim. Não tem um sujeito que sabe falar com simplicidade. Para não dizer que não tem, até o general Heleno fala com uma certa simplicidade, e é o melhor deles, hein? Muito bem. Agora, esses dias, vendo que não se pode contar com o Congresso nem com o STF, né, o Modesto Carvalhosa e outros advogados estão aí recorrendo às Forças Armadas. E não adianta a Força Armada. É claro que só o movimento popular pode fazer alguma coisa. A massa popular tem uma força enorme, tá certo? Se ela não se deixar intimidar. Mas acontece que, com esse negócio do coronavírus, né, a elite conseguiu realmente enganar o povo. Porque o brasileiro só reconhece dois valores na vida, o dinheiro e a saúde. Se você falar para o brasileiro, você vai perder as suas liberdades, ele nem sabe o que é isso. Ele nunca as teve, então ele não sente muita diferença. Ele fala, estão destruindo a educação brasileira. Quem falou que ele quer educação? Ele quer um diploma apenas, tá certo? Então, esses valores, quando são perdidos, ele não percebe. E a inteligência humana, eu já falei, a inteligência humana é, vamos dizer, entre os bens humanos, valores, a inteligência humana é aquela que você menos repara quando perdeu. Quanto mais burro você fica, menos você sente que perdeu a inteligência. É o corolário do princípio de Dunning-Kruger. Quanto mais burro o sujeito é, mais ele se acha inteligente, por definição. Quando você vai ficando mais inteligente e mais culto, você percebe as suas deficiências. Não é isso? Se você vê aqui o tamanho da minha biblioteca, sabe o que é isso? O tamanho da biblioteca é o reconhecimento das coisas que me faltava saber. E falta ainda, metade delas ainda falta. Então, toda hora eu escuto falar um negócio que eu nunca tinha ouvido, aqui para minha novidade, eu compro um livro. Significa que estou reconhecendo que falta saber isto aqui, tá certo? E como tudo demora para você saber, então a gente está sempre com aquela sensação de ignorância, de sensação de estar perdido num mar de confusões incompreensíveis. Tanto que a maior parte das coisas que as pessoas me perguntam sobre a situação mundial, a minha resposta é, não sei, saberemos daqui 20 ou 30 anos. Na própria entrevista que eu dei ali para a Adrilis Jorge, tem várias perguntas que foram respondidas assim.